Olá, meus queridos aprendizes, meu nome é professor Bruno Milani e estamos aqui para mais uma aula de matemática financeira. Na última aula, nós falamos sobre os conceitos essenciais de matemática financeira e hoje nós vamos iniciar a capitalização simples, ou seja, vamos iniciar os cálculos sobre juros simples. O que são juros simples? No regime de juros simples, a taxa de juros incide somente sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Então, se eu fizer uma aplicação de juros simples, eu vou ter juros que vão incidir sempre sobre o valor inicial daquela aplicação. Vamos dar uma olhadinha num exemplo. Se eu aplicar R$ 100 a taxa de 5% ao período, eu vou ter, ao final de 3 períodos, o seguinte. No período 1 tenho R$ 5 de juros, no período 2 eu tenho mais R$ 5 de juros e no período 3 eu tenho mais R$ 5 de juros. Portanto, ao final de 3 períodos, eu vou ter juros de R$ 15. Então, eu tinha 100% que era o capital inicial, uma taxa de juros de 5%, que dava R$ 5, ou seja, a cada período, né? Então, período 1 recebi R$ 5, período 2 R$ 5, período 3 R$ 5. Ao final dos 3 períodos, eu vou ter recebido juros de R$ 15. O que chama a atenção aqui é que os juros vão incidir sempre sobre o valor inicial de R$ 100. E é isso que caracteriza os cálculos de juros simples. Vamos dar uma olhadinha no diagrama de fluxo de caixa dessa operação que a gente acabou de falar. Então, R$ 100 é o valor que eu emprestei. Seta para baixo, porque representa um fluxo negativo de recursos. Depois, recebi R$ 5 no período 1, recebi R$ 5 no período 2, recebi R$ 5 no período 3. Então, no final, eu vou ter recebido mais R$ 100, certo? Então, eu vou ter um fluxo negativo no início e ao longo de 3 períodos, eu vou receber fluxos positivos de R$ 5, sendo que ao final desse período em que o dinheiro ficou aplicado, eu vou receber o meu capital de volta. E eu vou ter, lógico, R$ 115. Os 3 períodos de juros de R$ 5, mais o capital inicial de R$ 100. Um segundo exemplo, então. Foi realizada uma aplicação de R$ 800, a taxa de 8% ao mês durante 6 meses. Um exemplo bem básico de juros simples. Cuidado aqui é que a incidência de juros ocorre sempre sobre o capital inicial. Então, eu montei uma tabela para nos ajudar a fazer esses cálculos. Uma tabela com o mês em que acontece, o saldo inicial que a gente tinha, o valor dos juros e o saldo final. Então, vamos imaginar o mês zero, ou seja, o momento imediatamente antes da aplicação. Naquele momento, eu tinha o saldo inicial de R$ 800, não tinha juros, e tinha o saldo final de R$ 800 também. No primeiro mês, eu tive a incidência de juros pela primeira vez. O meu saldo inicial, no início do primeiro mês, era o capital inicial de R$ 800. E aí, eu gerei juros de R$ 64. Por quê? Porque era 8% sobre R$ 800, que dava R$ 64. Então, qual era o saldo final, ao final do mês 1? Era os 800 do início, mais os R$ 64 de juros que foram gerados nesse ponto. Então, R$ 864. No segundo mês, eu vou ter a incidência de mais R$ 64 de juros. Então, o saldo inicial do segundo mês é o saldo final do primeiro. É R$ 864 que vão ser acrescidos de mais R$ 64 e vou chegar num valor final de R$ 928. Então, a dívida lá ao final do segundo mês era R$ 928. E assim eu vou fazer acrescendo R$ 64 todos os meses, de forma que a minha dívida vai aumentando R$ 64 por mês. Eu vou chegar no final em um valor de R$ 1.184, que é os 800 iniciais mais 6 vezes de pagamento de juros de R$ 64. Vou chegar em R$ 1.184. Lembrando que o valor recebido de juros a cada período é sempre o mesmo, é sempre R$ 64, sempre 8% sobre aquele valor inicial, que é R$ 800. Mas eu tenho uma fórmula, claro, eu não preciso sempre montar uma tabela para fazer o cálculo dos juros. Eu tenho uma fórmula que eu estou mostrando para vocês aí para calcular os juros. J representa juros, é igual ao capital vezes a taxa I vezes o N, que é o número de períodos de capitalização, ou seja, o tempo da nossa operação, o prazo da nossa operação.
Um cuidado que a gente tem que ter, gente, isso é muito importante, isso é uma das coisas mais importantes da matemática financeira, é que a taxa de juros e o número de períodos devem estar sempre expressos em unidades de medida compatíveis. Ou seja, se eu tenho uma taxa que é um percentual ao mês, eu tenho que colocar o meu número de períodos em meses. Se eu tenho uma taxa anual, o meu número de períodos tem que ser expresso em anos. Isso é muito importante, senão os cálculos não vão dar certo. Uma sugestão que eu vou fazer para vocês agora é que quando a gente precise fazer uma adaptação, né, porque de repente as informações do problema são dadas de maneira incompatível, né, de repente a gente tem que alterar o número de períodos ou alterar a taxa, a sugestão que eu deixo para vocês é que a gente altere o N, o número de períodos, ao invés de alterar o I. Por quê? Porque quando a gente chegar lá nos juros compostos, vai ser um pouquinho mais complicado alterar o I, tem uma fórmula específica. Então, para a gente não se acostumar a fazer isso, eu acho que é legal a gente, nesse momento, se preocupar mais em alterar o N, o número de períodos, quando for necessário. Um outro detalhe que é importante é que aqui nós vamos também utilizar a taxa unitária. Para quem já assistiu aquelas aulas de matemática comercial no início, a taxa unitária é calculada dividindo a taxa percentual por 100. Então, se eu tenho uma taxa percentual de 3%, eu vou calcular a taxa unitária dividindo 3% por 100. Então, a minha taxa unitária é de 0,03, 3 dividido por 100. E nas fórmulas que eu vou utilizar aqui no cálculo dos juros, eu vou sempre colocar as taxas unitárias, sempre 0,03 e nunca 3%, ok? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Nosso amigo Rodofredo aplicou R$ 800 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Após 2 meses, qual foi o valor dos juros gerado por essa aplicação do Rodofredo? Vamos resolver então o cálculo através daquela fórmula que eu mostrei para vocês. Olha só, o capital nós identificamos que era de R$ 800. Assim como a gente fez nos outros exercícios, vamos começar sempre extraindo os dados do nosso problema. A taxa de juros foi de 3% ao mês. E o número de períodos, nós vamos chamar ele de N, e ele vai ser de 2 meses. Então, aqui a gente percebe que a taxa foi expressa em percentual ao mês e o número de períodos foi expresso em meses. Portanto, nós temos os valores expressos em medidas compatíveis, né? Percentual ao mês, número de períodos em meses. Então, não preciso me preocupar com isso, não preciso fazer nenhuma transformação. Vou pegar a fórmula dos juros, que eu passei para vocês agora há pouco, e vou simplesmente substituir os dados. 800 no lugar do C. O I, eu vou substituir sempre uma taxa unitária. Então, tenho que transformar o 3% ao mês em uma taxa unitária. Divido 3 por 100, fica 0,03. Cuidado com isso. É a mesma coisa que a gente fez lá nas aulas de matemática comercial, nós vamos ter que aplicar aqui de novo. Então, 3 dividido por 100 fica 0,03. E multiplico por 2, que é o número de períodos. São 2 meses, né? 0,03% multiplicado por 2 meses. Eu vou chegar no valor de juros de R$ 48. Então, essa aplicação do Rodofredo gerou R$ 48 de juros. Só que também é importante a gente fazer o cálculo do montante. Lembra que lá na aula passada a gente falou que o montante era a soma do capital com os juros, né? Então, a gente pode utilizar uma fórmula para fazer isso de uma vez só. É a fórmula do montante que eu estou mostrando aqui para vocês agora. M representa o montante, C representa o capital, a taxa I é expressa como... a taxa unitária é expressa como I, certo? E o N é expresso como tempo. Essa fórmula que está aí é a fórmula que a gente pode utilizar para fazer o cálculo do montante. Vamos resolver mais um exemplo então. O Rodofredo, que tinha feito aquela aplicação de R$ 800, 3% ao longo de 2 meses, né? Vamos ver como que a gente calcula o montante do Rodofredo. Nós já sabemos que o capital do Rodofredo é R$ 800. Nós já sabemos que a taxa de juros do Rodofredo é de 3% ao mês. E nós já sabemos também que o número de períodos pelo qual o Rodofredo vai ficar com esse R$ 800 emprestado é de 2 meses. Então, a gente pode substituir esses dados agora lá na fórmula do montante para já encontrar o montante diretamente. A fórmula é essa que eu passei para vocês antes, né? Substituo os dados, lembrando que, novamente,
a minha taxa de juros tem que ser expressa medida em taxa unitária, certo? Então, 3% dividido por 100 fica 0,03. Muito cuidado, nós vamos fazer isso em todos os cálculos aqui da matemática financeira. Resolvo o conteúdo aqui do parêntese, né? Lembrando sempre que as multiplicações têm que ser resolvidas antes das somas e das subtrações, então fica 0,03 multiplicado por 2 e o resultado a gente soma com 1. Isso vai dar 1,06, portanto, meu montante é 800 vezes 1,06, que dá R$ 848. Um detalhe bastante importante aqui é que o montante também poderia ser calculado simplesmente como a soma entre o capital e os juros. Nós encontramos lá no nosso último cálculo que os juros eram de R$ 48. Então, sabendo que o nosso capital inicial foi 48, eu poderia deduzir que o montante é 848 pela soma do capital com os juros. Então, vocês têm essas duas opções. Vocês podem calcular o montante diretamente através da fórmula do montante, ou vocês podem calcular o valor dos juros e aí somar com o capital inicial. Vamos para mais um exemplo. Você foi ao banco e realizou uma aplicação resgatando R$ 1.200 após 5 meses. Sabendo que a taxa de juros dessa aplicação é de 3% ao mês, calcule o valor aplicado. Muito cuidado aqui, gente. Aqui nós temos uma operação de juros simples, em que nós sabemos o valor que foi resgatado após 5 meses. Então, interpretação, nós tínhamos um valor inicial que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que sobre ele incidiram juros e, após a incidência desses juros, nós vamos ter um montante de R$ 1.200. Esse R$ 1.200 representa o capital inicial já somado com os juros dessa aplicação. Por isso que eu falei que eu resgatei 1.200. Então, 1.200 é o nosso montante que foi obtido após 5 meses. Sabendo que a taxa de juros dessa aplicação é de 3% ao mês, calcule o valor aplicado. Então, aqui nós temos o M e vamos calcular o C, que é o capital. Então, o montante eu sei que é 1.200, né? Vou começar o nosso exemplo extraindo os dados do enunciado, assim como eu fiz com os outros. O nosso número de períodos é 5 meses. A nossa taxa de juros, novamente, é 3% ao mês. Não preciso me preocupar, porque a taxa de juros está expressa em um percentual ao mês, que é compatível com ele de 5 meses, né? Então, os dois estão em medidas compatíveis. E agora, meu objetivo é calcular o capital, calcular o C. Então, aqui, um pouco diferentemente do convencional, eu tenho um montante e preciso calcular o capital inicial. Vou utilizar aquela fórmula do montante, que eu já mostrei para vocês antes, só que agora eu vou substituir 1.200 no lugar do M, porque eu sei o montante e a minha incógnita passa a ser o C, passa a ser o capital. A minha taxa tem que ser expressa em medida unitária, né? 3% dividido por 100 fica 0,03 e são 5 meses. Resolvo primeiro a multiplicação, 0,03 vezes 5, que dá 0,15, somo com 1, o resultado disso dá 1,15. Aqui, minha incógnita é o C, ou seja, é o C que eu não sei, é o C que eu estou procurando. E vou descobrir quem é o C, passando esse 1,15 que está multiplicando ele, dividindo o 1.200. Então, fica 1.200 dividido por 1,15, eu vou chegar num valor de capital de 1.043,48. Então, esse é o capital que foi aplicado na minha operação para gerar aquele montante de 1.200 que a gente já sabia. Então, aqui a gente fez uma operação um pouquinho diferente. Aqui a gente sabia o montante e fomos lá procurar o capital. Mais um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, uma aplicação de 3.600 foi realizada a uma taxa de juros de 2,5% ao mês, gerando um montante de 4.200. Calcule o prazo da aplicação. Então, aqui nesse caso, eu sei quanto foi aplicado, sei quando foi resgatado e sei até quanto foi a taxa de juros da operação, mas eu não lembro por quanto tempo esse capital ficou aplicado. Então, nós vamos fazer esse cálculo, vamos descobrir o N, descobrir o número de períodos. Então, vamos extrair as informações que eu tenho. O capital é R$ 3.600. O montante também já foi dado. A taxa I já foi dada, ela é 2,5% ao mês. O montante é de 4.200. E o número de períodos eu não sei, eu vou precisar calcular o N.
Então, nós vamos utilizar aquela fórmula do montante, que vocês já conhecem, a mesma fórmula que nós utilizamos nas operações anteriores, só que agora nós vamos substituir os dados que a gente tem, 4.200 no lugar do M, 3.600 no lugar do C, e o que a gente não conhece agora é o N. O N é a nossa incógnita. Então, como é que a gente vai fazer para resolver essa operação? Lembrando que a taxa I foi inserida em formato unitário, certo? Assim como todos os outros cálculos. Agora, eu posso passar esse R$ 3.600, que está multiplicando todo aquele conteúdo do parênteses, eu vou passar dividindo tudo que está no lado esquerdo da equação. Então, fica 4.200 dividido por 3.600. E aqui eu já posso tirar o 1 mais 0,025 vezes N do parêntese, né? O resultado da divisão de 4.200 por 3.600 dá 1,1667. Eu gosto de usar 4 casas decimais porque isso aumenta a precisão do nosso cálculo, principalmente quando a gente faz esse cálculo à mão. Então, agora eu já cheguei num ponto em que está fácil resolver, né? Eu passo o 1 para o lado esquerdo, ele vai diminuindo, né? Então, eu fico com 0,1667 igual a 0,025 vezes N. Vou isolar o N, né? O 0,025 que está multiplicando ele passa dividindo. E vamos ver qual é o resultado que eu vou obter. Eu vou chegar num N de 46,67 meses. E agora a pergunta é a seguinte: professor, como é que o senhor sabe que o N foi dado em meses? Muito simples. Nós colocamos uma taxa de juros que foi expressa em um percentual ao mês. Então, se eu inserir a taxa de juros nesse formato e isolar o N, eu vou encontrar um número de períodos de capitalização mensal, certo? Então, eu sei que o N foi expresso em meses porque eu inseri na minha fórmula uma taxa em um percentual ao mês, certo? Muito importante isso para quando a gente tiver que fazer um cálculo onde temos que encontrar qual é o número de períodos. Agora vamos para mais um exemplo, exemplo 7. Esse é um pouquinho mais complicado. Emprestei R$10.000 para o meu amigo, que me prometeu pagar em 1 ano, 5 meses e 10 dias. Nós combinamos que a taxa de juros seria de 2,8% ao mês. E a pergunta é: quanto meu amigo deverá me pagar ao final do prazo? Bom, vocês devem ter percebido que o meu problema aí é a maneira como eu expressei o número de períodos. Eu tenho 1 ano, 5 meses e 10 dias. Como é que eu faço para inserir essa informação na fórmula? Eu tenho que fazer algumas transformações. Vocês lembram lá que eu disse antes para vocês que seria legal a gente transformar sempre o N em um número de períodos compatível com a taxa de juros que foi dada. E a taxa de juros que foi dada é 2,8% ao mês. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de transformar esse prazo que foi dado em um número de períodos expresso em meses. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Olha só, vamos extrair os dados do nosso problema. Nosso capital é de R$10.000. O nosso número de períodos é 1 ano, 5 meses e 10 dias. E é nele que a gente vai ter que trabalhar primeiro, antes de fazer o nosso cálculo de capitalização mesmo. A nossa taxa de juros é de 2,8% ao mês. E a gente quer saber qual é o montante que foi obtido. No entanto, a gente tem que encontrar uma maneira de colocar esse N de 1 ano, 5 meses e 10 dias de uma forma aceitável na nossa fórmula. Eu tenho que colocar ele expresso em meses. Então, eu vou mostrar para vocês uma sugestão para a gente resolver esse problema. Eu vou ver quantos dias tem nesse período todo. Eu sei que 1 ano tem 360 dias, certo? 360 por quê? Porque nós estamos falando do ano comercial. Nos cálculos de matemática financeira, é muito comum nós utilizarmos o ano comercial, porque seria muito difícil fazer cálculos considerando que eu tenho meses com 28 dias, meses com 30, meses com 31. Então, nós, para efeitos didáticos, faremos uma simplificação de forma que nós vamos considerar que todos os meses têm 30 dias. Ou seja, nós vamos imaginar um ano que tenha 360 dias ao invés de 365, que é aquele ano que a gente já conhece, tá? Uma simplificação para efeitos didáticos. Então, eu tenho um ano que tem 360 dias.
Depois, aquele prazo que foi dado, eu tenho também 5 meses, em que cada mês tem 30 dias. Portanto, aí eu tenho mais 150 dias, 5 meses vezes 30 dias. E eu também tenho mais 10 dias que foi expresso ali no meu enunciado. Portanto, aquele 1 ano, 5 meses e 10 dias, eu posso transformar ele em 360 dias, 150 dias e 10 dias, que me totalizam 520 dias. Eu sabendo que aquele período todo tem 520 dias, eu posso tentar agora, finalmente, encontrar quanto isso representa em meses. Eu vou fazer uma regra de 3 agora para vocês, tá? Eu sei que um mês tem 30 dias. Eu quero saber quantos meses tem em 520 dias, portanto, x meses, 520 dias. Regra de 3, velha conhecida de vocês, faço aquela multiplicação cruzada, 30 vezes x igual 520 vezes 1. Então, 30x igual a 520, vou isolar o x e vou encontrar 17,33 meses. Então, essa operação ocorreu durante 17,33 meses. E essa informação, agora, finalmente, eu posso inserir lá na nossa fórmula do montante. Não tem problema que o número de períodos seja dado em uma situação fracionária. Não tem problema. 17,33 meses é uma forma normal da gente expressar um período dado em meses. Então, vou substituir os dados na fórmula, coloco a taxa unitária novamente, coloco 17,33 no lugar do n, que foi o valor que a gente encontrou agora para o número de períodos. Lembrando que aqui eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois somar 1, né? Então, primeiro faço 0,028 vezes 17,33 para depois somar 1. E aí, vou multiplicar 10.000 por 1,4853 e vou chegar finalmente no nosso montante de R$ 14.853,33. Esse é o montante que eu obtive após aplicar R$ 10.000 por 1 ano, 5 meses e 10 dias. Então, esses períodos fracionados, períodos quebrados, como a gente chama popularmente, eles não são problema para nós, porque a gente pode encontrar uma maneira de transformar isso em algo que fique aceitável para que a gente coloque isso na fórmula do montante. Resumo da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje nós falamos sobre a capitalização simples, nós falamos sobre juros, sobre montante, sobre o período de aplicação e sobre a taxa de juros. Mostrei para vocês como funciona o cálculo dos juros simples e mostrei exemplos para vocês, certo? Esse é o nosso resumo. Na próxima aula nós vamos fazer aplicações em planilha eletrônica desse conteúdo. Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês lá na próxima aula. Até mais!